Retomamos a segunda parte desta conferência e chamo ao palco Pedro Oliveira, Dean da Nova SBE, que nos vai mostrar como a inovação pode ser acelerada através da inteligência artificial. Pedro? Muito obrigado. Agora convidava-vos a sentarem-se, se quiserem participar. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns aos promotores de mais um Prémio Nacional de Inovação, a terceira edição. Nós, como Nova SBE, temos um enorme orgulho em estar envolvidos e, portanto, agradecemos muito a oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui no lançamento desta terceira edição. Então, sendo o tema inovação, hoje estou particularmente, sinto-me em casa ao poder vir falar de um tema que tem sido o tema de trabalho meu e da minha equipa durante muitos anos, o tema da inovação, sendo que falar hoje de inovação implica necessariamente trazer também o tema da inteligência artificial. Porque, na realidade, está-se a tornar uma das principais ferramentas, não apenas para a inovação, mas para quase tudo aquilo que nós fazemos nas organizações. Obviamente, quando falamos de inteligência artificial, percebemos que tem havido, aliás, um discurso nem sempre muito otimista em relação ao que é que a inteligência artificial vai fazer por nós. Mas se calhar podíamos começar por olhar para alguns números que foram recentemente divulgados num estudo que foi apresentado no World Economic Forum, que de facto tem algumas más notícias. Vamos começar pelas más notícias. Estão ali 3 números, um deles é de facto uma má notícia, é que a inteligência artificial arrisca-se a substituir cerca de 92 milhões de empregos. E 92 milhões de empregos é muita gente, é muito emprego. Obviamente, esse se calhar não é o número mais importante que ali está. Eu sou bastante otimista normalmente em relação à tecnologia. Se nos focarmos nos 170 milhões, essa é a estimativa de novos empregos. De empregos que nós, se calhar, hoje ainda não conseguimos sequer conceber o que é que vão ser. Se calhar são engenheiros, consultores de IA, são analistas de dados, são muitas profissões que ainda não existem, mas, na realidade, o que se antecipa hoje, e obviamente temos que ter, enfim, em consideração que a maior parte das previsões estão erradas. Mas, o que nós vemos é que, de facto, o impacto da inteligência artificial no que respeita à força de trabalho, no que respeita ao mercado de trabalho, parece que vai ser positivo. Vai certamente mudar muitas coisas. Há profissões que estão mais ou menos seguras, não é? Uma bailarina, porventura, não terá muita ameaça através da inteligência artificial. Muitas outras profissões, se calhar as nossas profissões, a minha profissão, obviamente vai sofrer grandes alterações. Aqui está mais ou menos ilustrado, para pôr as coisas também em perspectiva, cada quadradinho destes pequeninos é 1 milhão de empregos, e o que nós vemos aqui é que à esquerda temos os empregos que vão ser, enfim, substituídos pela inteligência artificial, a rosa, à direita a verde os que vão ser criados, e na realidade no meio a azul são aqueles que não são sequer tocados. E o que também vemos é que, apesar de tudo, apesar de ser uma revolução muito importante, a maior parte dos empregos nem sequer vão ser afetados. Mas reparem, 170 menos 92 são 78 milhões de pessoas. 78 milhões de pessoas é mais ou menos o tamanho do mercado de trabalho no Paquistão, ou é mais ou menos 2 Alemanhas. E, portanto, a inteligência artificial, na realidade, vai ter um impacto bastante positivo ao criar um mercado de trabalho de 2 Alemanhas. Pensem nisso. Deixem-me partilhar mais alguns números. 68% das organizações globais relatam que, na realidade, a inteligência artificial generativa, e para já vou-me focar nessa, melhorou significativamente os processos de inovação, os processos de eficiência operacional e a gestão de risco. 68% das organizações, portanto, têm uma avaliação bastante positiva. 74% dos empregadores relatam que estas iniciativas de GenAI superaram as expectativas no que respeita a retornos sobre o investimento. Portanto, o retorno é positivo. Obviamente há muitos desafios e aqui estamos na Europa, se calhar devemos ficar ainda mais preocupados, porque na realidade 42% dos líderes, isto não é só na Europa, isto é no mundo todo. Eu ainda agora estava nos Estados Unidos e as pessoas, por exemplo, estão preocupadas com todas as restrições que começam
a existir na Europa no que respeita à existência de tantas regras, de tantas conformidades regulatórias que existem aqui e não existem noutras partes. Portanto, 42% dos líderes identificam a conformidade regulatória, resultante em particular do chamado ato de inteligência artificial, como um dos principais riscos associados à inteligência artificial. Só mais 2 ou 3 números, não é? O que é que nós sabemos? Bem, sabemos que ela nos vai permitir produzir mais. Este estudo de colegas da Harvard e do Wharton basicamente sugere que com a GenAI, com aquilo que nós temos disponível, com aquilo que na realidade nem sequer precisamos de uma assinatura porque é gratuito, nós conseguimos fazer 12,5% mais trabalho, conseguimos fazê-lo mais rápido, 26% mais rápido e 40% com mais qualidade. E isto é com aquelas ferramentas de GenAI como o ChatGPT versão gratuita, que, como sabem, tem evoluído a uma grande velocidade. Depois, o que é que nós também sabemos? Sabemos que hoje quem está a recrutar, 2/3, por exemplo, dos líderes empresariais, afirmam que já não contratam um colaborador, um potencial colaborador que não tenha conhecimentos de IA. Isto, por acaso, é um bocadinho paradoxal, porque, ao mesmo tempo, apesar de haver 66%, 2/3 das pessoas que dizem que não contratam sem conhecimentos em IA, apenas 39% dos utilizadores estão a receber algum tipo de formação. E, portanto, de facto, temos aqui um caminho longo para fazer. Isto percebe-se que está a acontecer, não é? A Coursera tem, por exemplo, muitos cursos online e percebe que está a haver um grande aumento agora na frequência de participantes, num grande aumento. Por exemplo, em 2023, as inscrições nos programas deles eram 1 por minuto e agora, em 2024, já eram 4 por minuto, significa que se multiplicaram por 4. Mas, de facto, começamos a ter cada vez mais eficiência de que vale mesmo a pena tomar atenção a esta ferramenta, vale a pena familiarizarmos com essa ferramenta. Se não estão familiarizados, comecem imediatamente a fazê-lo, porque ninguém vai parar isto, não é? E, portanto, vale a pena estarmos preparados e, pelo menos, não seja uma linguagem estranha para nós, temos que a conhecer. Mas aqui, por exemplo, é um caso da Salesforce. O CEO aqui destacava como, de facto, a introdução de agentes teve imediatamente um impacto muito grande na produtividade. Produtividade, um tema tão importante para Portugal, não é? Um daqueles paradoxos difíceis de perceber num país onde, enfim, parece que façamos o que fizermos, a produtividade não descola. Estamos sistematicamente abaixo da média europeia, estamos nos 80 e qualquer coisa por cento, independentemente do que aconteceu nos últimos anos, em que a educação melhorou, etc., nada está a fazer descolar a produtividade. O que é que nos diz o CEO da Salesforce? Bem, a introdução destes agentes, basicamente, reduziu e neste caso aqui é no atendimento de clientes. Portanto, eles têm milhares de clientes que têm que atender e este atendimento é hoje feito através destes agentes. E isto, no caso deles, reduziu em 50% as solicitações de suporte ao cliente que exigem intervenção humana, sendo que, na realidade, 83% dos pedidos hoje já são resolvidos sem qualquer intervenção humana. E, portanto, aquilo que era até há pouco tempo feito 100% pelo homem, não é? Por alguém, por um ser humano que estava do outro lado a fazer este tipo de trabalho, hoje, obviamente, foi completamente substituído por uma máquina. E, portanto, vale a pena, de facto, pensarmos nisto e vale a pena pensarmos nisto ainda por cima que estamos na Europa. E começamos a perceber que, se não levarmos este tema muito a sério, a competitividade da Europa fica de veras comprometida. Quer dizer, já está, aqui estão alguns dos indicadores, só para comparar o que está a acontecer nos Estados Unidos. O que é que nós hoje sabemos sobre a economia americana? Bem, as 5 empresas mais inovadoras do mundo são americanas, não vou citá-las, são tecnológicas bastante conhecidas. As 5 maiores empresas do mundo também são americanas, aqui em valor de mercado, mas na realidade, quando olhamos para as 20 maiores empresas do mundo, 17 são americanas, 2 são asiáticas e só há uma que é europeia, que é a Novo Nordisk, e que está em 18º lugar. E, portanto, de facto, se não quisermos ficar completamente irrelevantes, temos que levar o tema também da tecnologia e aqui da inteligência artificial a sério, porque a Europa está a ficar para trás. Eu podia continuar com estes indicadores, não é? 50% das 500 maiores empresas do mundo são americanas.
Como sabem, ainda agora o presidente Trump fez o anúncio do Stargate, juntamente com a OpenAI, a SoftBank e a Oracle, em que vão fazer um investimento de 500 mil milhões de dólares para criar a infraestrutura mais sofisticada de inteligência artificial do mundo. E a pergunta que se põe é, e a Europa? Porque a China acabou de dar um ar da sua graça ao trazer o DeepSeek, que, enfim, como sabem, até abalou as bolsas. Mas, portanto, obviamente, como Europa e como empresas europeias que estamos aqui nesta sala, empresários, empreendedores, precisamos ter muita atenção a este tema. Eu gostava de partilhar convosco algumas das coisas que nós temos estado a fazer e que eu acho que ilustram e nos ajudam a perceber o potencial da inteligência artificial. Este é um projeto que nós começámos há uns anos e que basicamente assenta naquilo a que nós chamamos a inovação pelos doentes. A noção que às vezes são os doentes, porque reparem, nós temos até um ditado que diz a necessidade é a mãe de muitas invenções. E portanto, se acreditarmos mesmo nisso, é às vezes em situações de grande necessidade que surge a inovação. E portanto, se falamos de doenças e de doentes, pensamos que temos ali potencialmente, de facto, inovadores. E este projeto é exatamente sobre isso, sobre doentes ou cuidadores informais que desenvolveram soluções altamente inovadoras para lidar com o seu problema de saúde. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Eu vou-vos dar alguns exemplos que são pré-inteligência artificial e depois quero pensar convosco o que é que hoje é possível fazer com a inteligência artificial. Então, este é o Taylor Goldsworthy, é um inglês com quem temos vindo a trabalhar numa solução que vocês veem aqui. Mas este inglês tem um síndrome de Marfan, é um homem grande, muito grande. A certa altura o médico disse-lhe, ouça, um dos seus problemas é que a sua aorta não é suficientemente robusta para o fluxo sanguíneo que por lá passa. E, portanto, lamento dizer-lhe que o que lhe vai acontecer é que vai ter uma ruptura da aorta. E já agora, o que isso significa é que provavelmente vai morrer. E já agora, isto foi em 2002, já agora, estimamos que isso aconteça nos próximos 24 meses. E já agora, se quiser reduzir a probabilidade disso acontecer, o que sugerimos que faça é que não faça muito movimento. Olhe, passe muito tempo sentado ou deitado numa cama. Bem, como devem calcular, o Taylor saiu daquele consultório bastante infeliz, a pensar que como é que era possível que ele tivesse um suporte aórtico que ia ter uma ruptura e que não houvesse uma solução para resolver este problema. E o Taylor é engenheiro. E não é preciso ser engenheiro. Nós lá em casa sabemos que se no nosso lava-louças, enfim, houver o risco do tubo ter uma ruptura, nós não nos sentamos numa cadeira ou deitamos na cama à espera que essa ruptura aconteça. Nós fazemos qualquer coisa para resolver aquela ruptura. E foi isso que ele fez. Ele começou a pensar num suporte aórtico. Long story short, uns meses depois apareceu no consultório do médico a dizer, doutor, lembra-se de mim, eu estive cá, na altura disse-me que a minha aorta corre o risco de ter uma ruptura, eu não achei particularmente simpático da sua parte dizer-me isso e, portanto, tenho estado a pensar numa solução, ela está aqui, gostava da sua ajuda para pôr isto à volta da minha aorta, porque isto obviamente é algo que eu não consigo fazer sozinho em casa. E vocês são capazes de adivinhar o que é que o médico em Londres lhe disse, não é? O que é que ele disse? Você está, mas é maluco, não é? Não é assim que as coisas funcionam. E, obviamente, o Taylor não estava à espera de outra resposta e disse, espera lá, não me vai ajudar porque vai-me dizer que tem muitos riscos, não é? E se correr mal, eu até posso morrer. Recordo só que, da última vez que eu cá estive, disse-me que isso vai acontecer nos próximos 24 meses. E, portanto, eu estou disponível para correr esse risco. Então, mais uma vez, resumindo a história, porque estamos a falar de medical devices, o Taylor convenceu o médico que valia a pena tentar validar medicamente esta solução. E não só ele conseguiu convencer depois o cirurgião a implementar-lhe esta solução, como depois se tornou empreendedor e hoje comercializa esta solução. O que, aliás, sugere que ele continua bem, não é? Hoje passaram mais de 24 meses, ele tem uma pequena empresa que comercializa a solução que ele próprio, que é este suporte aórtico, que ele próprio desenvolveu para ele próprio. Em 5 de abril de 2024 tinha vendido 1000 devices, o que significa na prática que se calhar tinha salvo, não vou dizer 1000 vidas, mas muitas, muitas vidas.
E reparem, quando nós nos deparamos com este exemplo, ficamos um pouco surpreendidos, porque quando pensamos em inovação na saúde, esta não é uma história muito comum. Não é muito comum, na realidade, ser o doente que desenvolve um device e que depois, na realidade, o tenta levar para o mercado e se torna empreendedor. O que nós fizemos na altura, estávamos curiosos para saber se havia muitos casos destes ou não, foi criar uma plataforma para recolher estas soluções e depois criar alguns programas para ajudar estes empreendedores a levarem estas soluções para o mercado. Bem, o que nós temos hoje é um portfólio com cerca de 5.000 soluções que foram desenvolvidas por doentes ou por cuidadores informais, não por médicos, não por profissionais, são todos cuidadores informais ou doentes. Muitas delas estão comercializadas e, de facto, elas vieram um pouco de todo lado e depois o que nós fazemos é ajudar estes doentes a levá-las para o mercado. Mas agora, e nós fazemos isto com os nossos alunos, imaginem que o Tel Goldsworthy tinha este problema hoje, não é? E, portanto, não era um investigador, ele por acaso é um engenheiro, mas a vida dele era um bocado diferente daquilo que ele faz hoje, que é, no fundo, comercializar as soluções que ele próprio desenvolveu. Se ele hoje tivesse este problema, ele tinha ali ao lado uma ferramenta que o podia ajudar, obviamente, a inovar muito mais rapidamente. Por exemplo, ele podia ter pedido logo ao ChatGPT uma solução. E as primeiras vezes que nós começámos a pedir soluções para suportes a ópticos, o que veio foram coisas bastante de ficção científica, como que vem ali à direita. Mas, na realidade, aqui com algumas instruções, com desenhos e com instruções, que até fazem sentido. Agora, reparem, eu estou, obviamente, a extremar ao falar de um device que é altamente invasivo e a pensar que um doente pode utilizar uma ferramenta como inteligência artificial para desenvolver suportes aórticos. Os nossos alunos depois tornaram-se ainda mais criativos e começaram, por exemplo, a pedir designs interessantes, não é? Aqui têm um suporte aórtico, um ChatGPT rapidamente, em poucos segundos, vos apresenta uma versão Louis Vuitton. Obviamente isto é a brincar. Uns colegas da Harvard fizeram uma solução à Harvard. E o ponto é, obviamente isto é tudo a brincar, mas nós conseguimos perceber como um tutor rapidamente pode ter aqui, ou melhor, como um doente, um potencial inovador, pode ter aqui um tutor, que neste momento é a tecnologia, que ajuda a desenvolver essa inovação de uma forma muito mais célere. E ajuda-o também a fazer coisas que, obviamente, não eram possíveis antes. Deixem-me dar-vos outro exemplo. Este acompanhamos desde o princípio, este é um dinamarquês, este é o Hans, é um indivíduo que é praticamente cego. Ele não é totalmente cego, mas basicamente tem low vision. E quando apareceram os telemóveis com câmara, ele percebeu que a câmara no telemóvel era uma ótima novidade para ele. Porque, enquanto cego, ele tinha muita dificuldade, obviamente, por exemplo, em distinguir objetos. Se lá em casa tivesse que escolher uma lata de tomate ou uma lata de sopa, ele não consegue ver qual é que é aquele que quer abrir e, frequentemente, usava a câmara para fazer videocalls, como qualquer um de nós pode fazer, e, sei lá, se eu precisar de ajuda, se calhar ligo ao Rui, Rui, ajuda-me aí, e o Rui do outro lado vai-me dar indicações, se tu queres a sopa de tomate, é a lata do lado direito. E ele fazia isto, e ligava aos amigos, depois começou a perceber que andava sempre a ligar ao mesmo amigo, já estava farto das videocalls do Hans para o ajudar, e começou a perceber que podia ser mais criativo. O que é que ele podia fazer? Bem, ele podia, por exemplo, criar uma plataforma com voluntários, muitos, pessoas que se inscrevessem, e ao mesmo tempo com pessoas que precisem, cegos ou pessoas com low vision. E durante muitos anos, esta plataforma, que nós ajudámos a desenvolver, cresceu e chegou a ter, como veem aqui, 7 milhões de utilizadores desta forma mais tradicional, em que, no fundo, o que é que isto significa? Significa que as pessoas com low vision, com baixa visão ou mesmo cegas, que eram mais de 500 mil, quando precisavam de ajuda, ligavam a um destes voluntários e, do outro lado, havia alguém que os ajudava a ver. De facto, um projeto com um potencial impressionante. Reparem, um projeto
desenvolvido por um cego, não é? Inovação desenvolvida por um cego num país com 5 milhões de habitantes, como devem calcular, ele ficou todo satisfeito quando percebeu que ele tinha mais utilizadores na plataforma dele do que habitantes na Dinamarca. Portanto, sem dúvida, porque isto se tornou completamente global e, enfim, basicamente hoje está disponível em quase todas as línguas. Mas reparem, esta é a história pré-inteligência artificial. Com a inteligência artificial, qualquer um de nós hoje tem aqui à disposição uma ferramenta que, no fundo, pode descrever o que é que está a ver. E em vez de eu estar sempre a ligar a qualquer voluntário, eu posso hoje pedir simplesmente ajuda. Deixem-me aqui mostrar-vos o que é que aconteceu e o tipo de evolução que houve quando, por exemplo, para descrever o que está a acontecer, se começou a utilizar a câmara do telefone associada a uma aplicação, quer dizer, neste caso desenvolvida pela OpenAI, e aquilo que antes era o Be My Eyes, na realidade hoje chama-se Be My AI, porque qualquer cego pode, quando quer ligar a um voluntário, até porque há o aspecto social, é muito mais interessante falar com uma pessoa do que com uma máquina. Mas não é sempre assim, não é? Qualquer um de nós percebe que na intimidade da sua casa, se calhar às vezes preferimos mesmo falar com uma máquina para perceber, porque a casa está toda desorganizada, onde é que está a roupa interior que está perdida no quarto, não é? E portanto, deixem-me aqui mostrar-vos a utilização, o potencial de utilização desta ferramenta e neste caso é basicamente um cego, aqui é um cego mesmo, a navegar em Londres. Podem pôr o vídeo a correr, por favor? Portanto, o que ele tem é o telemóvel com esta aplicação. Yes, it looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Pensem no potencial disto. De repente, um cego consegue navegar em Londres, porque tem sempre com ele alguém que, neste caso, uma tecnologia que lhe permite ir descrevendo aquilo que está a acontecer e até, por exemplo, neste caso, apanhar um táxi, porque, enfim, a ferramenta foi capaz de lhe dizer: vem aí um táxi, e quando eu te disser, tu levantas o braço e, em princípio, se correr tudo bem, o táxi para à tua frente, o que, obviamente, aqui aconteceu. Reparem, vejam o potencial disto para pessoas com low vision. E, na realidade, como isto se está a tornar para cegos, a ferramenta que está completamente a revolucionar a vida deles. Podemos passar também este pequeno vídeo? Introducing the future, a new era of assistant. Be my fashion advisor. Take picture. Ask question. A blue sweater with a high neckline. Be my green thumb. Take picture. Ask question. This looks like an eucalyptus plant. Be my translator. It appears to be a bottle of Husharu, a Chinese waistline. Be my maitre d'. The second picture shows a page titled House Favorites. Would you like me to read out specific options? Be my gym partner. Then turn right and walk until you reach the first set of machines. The treadmills will be on your left. Be my map. Transfer to the central line and take the queue to top and Court Road. Be my guide. It appears to contain various types of prints such as Ukase. Be my gateway. A white dress with a high neckline and long sleeves. It has a layered skirt with a scalloped hair. Be my AI. Be my eyes. Então, estamos aqui, obviamente, a falar de um grupo muito específico, um grupo de cegos, que beneficia desta tecnologia. Agora, ajudem-me aqui a pensar. O que eles têm que fazer neste momento, obviamente, é utilizar o telemóvel, nesta posição, para ver. Isto nem para nós nos parece muito óbvio, não é? Uma das coisas que nós fizemos a certa altura foi pedir ajuda, não é? E, na realidade, como é que fizemos? Pedimos ajuda a uma ferramenta de GenAI, mas não há uma maneira melhor de fazer isto? Obviamente, a solução estava nos olhos, não é?
nenhum de nós, quando vê, tem que andar com um telemóvel na mão. Nós temos olhos. E, portanto, a solução imediata foi... Imediata, e se calhar não a melhor, já elaboro sobre isso. Não, o que faz sentido é ter uma câmara nos óculos. O design e a ideia original para, em vez de utilizar o telemóvel, utilizar uma câmara nos óculos, veio de GenAI. Basicamente, o que vocês veem aqui é o protótipo desta solução, que está pronta a ser comercializada, foi desenvolvida pela Ray-Ban. Este é o Hans, este é praticamente cego, é o criador do Be My Eyes, e como veem, aqueles óculos que são completamente normais, porque ao princípio eram bulky, eram grandes, já têm incorporadas câmaras que basicamente lhe permitem estar sempre a ter uma descrição daquilo que está a acontecer à frente deles. E são óculos com um design bastante normal, com um ótimo aspecto, que rapidamente vão ficar acessíveis e por acaso a um baixo custo, porque obviamente esta população de cegos, como devem calcular, em termos de income médio, está muito desfavorecida. E, portanto, pensem no que é possível fazer hoje com uma simples ferramenta de GenAI, como de repente um cego ou qualquer pessoa vítima de uma qualquer doença pode ter soluções tão interessantes, desenvolvidas, pensadas, pode ser num processo de inovação, com a ajuda destas ferramentas que estão ali ao nosso lado. A Lisa Kreitz é uma jornalista que a certa altura teve que fazer uma mastectomia dupla porque teve um cancro e na altura, depois do cancro, o médico disse-lhe que ela não podia tomar duche, o que se calhar faz sentido, mas também lhe disse que não havia nenhuma maneira muito sofisticada de proteger estas partes do corpo que tinham sido submetidas à cirurgia, e o que as pessoas faziam nos Estados Unidos era embrulhar-se naqueles sacos pretos do lixo. E a Lisa, depois de uma operação dupla, não ficou muito impressionada por a única coisa que o médico ter para lhe dizer era que ela devia, enfim, meter-se dentro de sacos de lixo para proteger da água estas partes do corpo e, portanto, desenvolveu aquilo que vem ali, que é o shower shirt. É uma solução muito simples, é uma solução que hoje, com enorme sucesso comercial, porque é muito simples, e vocês percebem que seja para mastectomias ou para outros tipos de cirurgias, obviamente há muita necessidade deste tipo de soluções. Mas pensem no processo criativo de alguém que não está necessariamente a trabalhar no departamento R&D de uma organização e é confrontado com um problema. É o que acontece com estes doentes, não é? De um dia para o outro percebem que têm um cancro. E hoje, para além de tudo o resto que já tinham, têm também estas ferramentas ali à disposição. E o que podem imediatamente fazer é pedir ajuda. Nós temos feito isto para algumas das 1000 soluções que temos na nossa coleção que já estão aprovadas medicamente. Eu falei-vos numa coleção de cerca de 5.000 e temos hoje cerca de 1.000 desenvolvimentos feitos por AI, coisas que às vezes são só feitas para brincar, como já viram. Aqui, por exemplo, é quando se pede a GenAI para fazer uma shower shirt que seja waterproof. E de repente aparece um design, aparecem instruções, aliás, por exemplo, para produzir, e depois nós analisamos o resultado. Aparecem coisas mais criativas quando nós queremos, por exemplo, quando foi pedido um desenho para um verdadeiro campeão, portanto veio este resultado. Eu sei que aqui no Norte isto não é muito popular, mas no Sul também não é, já agora. Mas o que acontece é que, de facto, temos hoje como utilizadores à nossa disposição um conjunto de ferramentas que se não tivermos a utilizar, há qualquer coisa de errado connosco. Porque, claro, existem muitos riscos associados à inteligência artificial, sem dúvida. Temos que desenvolver sentido crítico para lidar com ela? Obrigatoriamente sim. Mas, quer dizer, como antes tivemos outras tecnologias e fizemos tudo para as usar, é isso que temos que fazer rapidamente, porque a Europa já está a ficar para trás também no que respeita à inteligência artificial. E, portanto, eu acho que tenho aqui uma audiência com empreendedores, com inovadores. Os meus takeaways é que, basicamente, se ainda não estão a usar, seja na vossa vida pessoal, seja na vossa vida profissional,
por favor, comecem rapidamente, porque pelo menos temos que ter literacia, temos que nos habituar a esta ferramenta que pode estar no vosso telemóvel, que fala convosco, caso não queiram estar a escrever, que vê por vocês, se for preciso que ela veja. Convidem GenAI, eu já não vou falar sequer na inteligência artificial geral e no potencial que ela tem para resolver doenças, etc. Pensem naquilo que já está à nossa disposição. Às vezes pode custar dinheiro, se quisermos uma versão mais sofisticada, e como ela pode fazer a diferença nas vossas startups, nas vossas empresas, nas vossas universidades. Na minha universidade faz certamente a diferença, causa-nos a maior das complicações, porque, como devem calcular, obviamente, quem está a liderar a utilização são os alunos, não é? A fazerem teses cada vez melhores, a criarem-nos problemas novos no que respeita, por exemplo, à avaliação. Mas, enfim, em que, por exemplo, a nossa solução foi, não sei se vai durar muito tempo, mas foi garantir que hoje damos muito mais peso à discussão da tese do que propriamente ao relatório que nos é submetido, porque esse achamos que foi escrito por uma máquina, foi, na maior parte dos casos, pelo menos com a ajuda de uma máquina. Noutros casos foi totalmente escrito por uma máquina, não há dúvida nenhuma de que hoje, ainda agora foi apresentada aquela solução para investigação. Os resultados são assustadores, porque são espetaculares, não é? Em que basicamente se pode pedir a esta ferramenta para fazer um paper para ser submetido na Management Science, uma das revistas da área da gestão mais difícil de publicar, e pode ser para analisar a economia de Portugal nos últimos 50 anos, e vão ver o resultado, e o resultado é tipicamente bastante impressionante. E, portanto, vai ser cada vez melhor, não é? Reparem, não há volta a dar, isto não vai ser parado, tentar parar isto seria como parar o vento com as mãos, e, portanto, o que nós temos que fazer é adotar as soon as possible, seja para os processos de inovação, seja para tudo o resto. Obviamente, fazê-lo com sentido crítico, e aí nós sabemos que podemos dar uma contribuição importante, porque nós não somos máquinas, e podemos ser, obviamente, o lado humano da utilização da inteligência artificial em todos estes processos. Mas a mim pessoalmente preocupa-me bastante que, sinto isso, não é? Que a Europa esteja tão focada nos aspectos regulatórios. A única dimensão onde estamos, sem dúvida, a liderar é na regulação. E acho que isto é péssimo, porque outras partes do planeta estão muito focados em dinamizar a inovação através da inteligência artificial. Nós só vamos liderar pela inovação. O anterior CEO da Google disse que a Europa conseguiu uma coisa notável, que foi, nos últimos 3 anos, atrasou pelo menos 10 em relação ao movimento de desenvolvimento de inteligência artificial e aproveitamento para as empresas. E, portanto, acho que temos que rapidamente tentar recuperar, e gostava só de vos deixar aqui um pensamento de uma pessoa que trabalha connosco, que é um Prémio Nobel da Medicina, e que basicamente nos diz que, sem dúvida, os processos de inovação estão a ser totalmente revolucionados, e não estamos só a falar de coisas muito sofisticadas, estamos a falar de pequenas utilizações, de coisas como eu vos tentei apresentar aqui com exemplos muito simples que estão nas mãos de todos nós, porque estão nos nossos telemóveis e nos nossos computadores, mas sem dúvida só nos vão ajudar se os começarmos a utilizar, e portanto familiarizem-se se ainda não estão, porque eu acho que é assim que nós vamos começar a ganhar literacia para depois poder tirar todo o fruto que a inteligência artificial nos pode dar. E era isto que eu queria deixar. Muito obrigado.